Abono de permanência. Esse é um nome muito ouvido pelos servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Então, eu quero explicar aqui para vocês o que de fato vai fazer diferença ao solicitar este benefício. Bom, começando a dizer que o abono de permanência, ele é um incentivo dado ao servidor que insere os seus requisitos, ou seja, ingressa com requisitos já para uma aposentadoria, mas ele decide permanecer na atividade. Então ele opta continuar trabalhando para o serviço público, prestando o seu serviço, mas ele teria então esse benesse da administração pública no sentido de não ter mais o desconto da contribuição previdenciária. Então quer dizer que aquela pessoa, aquele servidor público que descontava lá dos seus olerites, da sua remuneração, algo em torno de 500, 700, 1.000 ou mais valores de reais, esses valores deixam de ser descontados. Acaba que sendo um bom dinheiro que entra para o seu caixa, para o seu orçamento familiar. Então faz sim toda a diferença. Agora, quando nós tratamos de regras de aposentadoria, ainda mais falando de serviço público, nós temos que nos atentar bem a esses requisitos. Primeiro, porque os requisitos do servidor público, eles são cumulativos. Sempre foram, antes e depois da reforma da Previdência, tá? Então a gente tem que ver aí a idade, o tempo de aposentadoria, que antes eram 30 e 35, mulher e homem, o tempo de serviço público, né? O tempo que a pessoa tem efetivamente de serviço público. Muitos têm períodos anteriores que são ligados à atividade privada, INSS, e também o tempo no cargo. Para isso é importante que o servidor sempre tenha em mãos a sua ficha financeira ou a sua ficha da sua vida toda, a sua ficha contributiva. Aquela ficha financeira que tem a vida funcional do servidor é a que vai dizer todas essas datas, vai ter lá no seu cadastro. Bom, feito isso, esse servidor ele tem que perceber qual a regra que ele se enquadra. E vai acontecer que ele se enquadre em várias regras. É possível que ele esteja inserido em regras em vários momentos e vai depender, inclusive, se ele se utilizou de tempo de INSS, se ele não se utilizou, se ele já averbou, se ele não averbou, enfim. Tudo isso tem que ser analisado. Agora, o que muita gente ainda não sabe é que o abono de permanência, ele tem que ser pago pelo ente a partir do momento em que os requisitos são implementados. E como que faz isso? Será que eu preciso requerer ou isso é feito automaticamente? A verdade é que nunca é feito automaticamente. Muito raramente, e eu desconheço alguma situação como essa, em que o próprio ente público diga para o servidor que a partir de agora você não vai mais ter o desconto. Na verdade, o que grandemente acontece é que o servidor vai até o RH e solicita, faz um requerimento por escrito solicitando o abono de permanência. Só que nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é de agora, que já disse que esses valores são devidos a partir do implemento dessas condições de aposentadoria. Então pode acontecer muito com você que já tenha requisito, acha que ainda não teve, acha que não tem esse direito e está deixando de ganhar dinheiro. Porque esses valores, eles têm que sim ser devidos ao servidor. E caso não tenha sido pago, o servidor poderá fazê-lo judicialmente. É sempre importante que antes disso faça um requerimento na via administrativa, junto ao RH, solicitando com base nas regras de aposentadoria e caso não tenha havido aí o pagamento, aí ingressa com uma ação no judiciário para o cumprimento deste dever, dessa obrigação de pagar. Agora, uma coisa importante, o STJ já definiu que haverá incidência de imposto de renda sobre o abono de permanência. Então, muito embora você pare de contribuir à previdência do seu regime próprio, mas como ele passa a ser uma remuneração de renda,
esse valor deve ser incidido também o devido imposto de renda, tá bom? Que é um tributo. Bom, pessoal, outra coisa que é muito importante para você que é servidor público se atentar. Quando você tem alguma atividade com tempo de exposição a risco, a agentes nocivos, que nós chamamos de tempo especial, que poderia te dar ensejo a uma aposentadoria especial, e às vezes você precisou discutir isso judicialmente ou demorou para conseguir esses requisitos, se atentem ao tema 888 do Supremo Tribunal Federal, do STF, que também diz que haverá incidência do abono de permanência a partir do implemento da aposentadoria especial para o servidor público. Todas essas decisões eu vou deixar aqui embaixo para que você tenha acesso. O link do STF com o tema 888, o precedente que fala do requisito da data de início do pagamento do abono de permanência e o tema 424 do STJ, que trata da incidência do imposto de renda. Você gostou desse conteúdo? Então corre agora, curte o meu canal, manda esse link para um amigo seu que tem certeza que vai precisar dessa informação. Um abraço e até a próxima!